She ain't no diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. Na diva is the female version of a hustler. Of a hustler. Of a hustler. Bem-vindos ao canal e ao quadro Astros no Divã, onde aqui eu vou te ajudar. Com tudo que tiver nesse canal, você vai observar que eu vou te ajudar a sair de onde você estiver, do zero, até uma astrologia de altíssimo nível, porque o meu objetivo é que você se torne uma astróloga de alto nível. E a pergunta que a gente vai se fazer aqui no começo desse vídeo é a seguinte: o que uma astróloga de alto nível diria ao ler o mapa da Beyoncé? Se a Beyoncé, que é a Beyoncé, fosse numa astróloga, e obviamente essa astróloga teria que ser de alto nível, pensa nisso, né? Que tipo de coisa você acha que a Beyoncé ouviria de uma astróloga de nível? Que tipo de coisa você acha que condiz com o nível da Beyoncé? Será que ela vai ouvir baboseira? Será que ela vai ouvir mais do mesmo? Assim, antes de mais nada, ela deve pagar muito caro para ir no astrólogo, vamos combinar? Ela não vai querer pagar barato num astrólogo. Ela quer pagar caro e ela quer descobrir o que um mapa caro é capaz de dar para ela que um mapa de nível mais baixo não daria. E não é só sobre valor, não é só sobre dinheiro. Eu quero que você pense na qualidade dessa informação. Você acha que ela vai no astrólogo só para o astrólogo dizer para ela o que vai acontecer na vida dela? Ou você acha que ela vai num astrólogo para ele dar o caminho, dar a direção, dar o caminho das pedras para ela ter uma vida cada vez mais realizada, cada vez mais abundante, mais incrível? Pensa sobre isso, tá? O que pessoas como a Beyoncé esperam ouvir e encontram num astrólogo de alto nível. Eu quero que você pense sobre isso e eu vou te responder aqui agora, tá certo? Eu vou te apresentar uma astrologia de alto nível aplicada ao mapa da Beyoncé. Essa é uma oportunidade rara, simplesmente porque o que você vê por aí sobre o mapa dos famosos, além de superficial, te ensina pouco sobre o que de fato significa interpretar o mapa de uma pessoa. E a Beyoncé, pelo menos, é uma pessoa em comum entre eu e você. Dificilmente você está assistindo esse vídeo e você não sabe quem é a Beyoncé. Então a gente pode fazer um estudo de caso de uma pessoa relevante e que está realizada. Eu posso te garantir, olhando o mapa dela, eu sei que a Beyoncé está realizada no próprio propósito. Sei, inclusive, quais são os problemas que ela já teve e que fizeram ela dar uma tropeçada no meio do caminho e se distanciar um pouco desse propósito, e é aí que os problemas aparecem, tá? E eu consigo ver tudo isso no mapa. Não posso dizer o mesmo de alguns dos meus colegas. Na verdade, a grande maioria dos meus colegas astrólogos não tem esse nível de acesso que você vai ter aqui agora e você vai entender o que eu tô falando. Simplesmente você tem que entender que o que a gente vai tratar aqui tá ao seu alcance. Ah, mas eu tô do zero, não entendo nada desse mundo. Você quer entender? O primeiro passo é você querer. Se é do seu desejo sair do zero, de onde você estiver, até uma astróloga de alto nível, você vai entender o que uma astrologia de alto nível realmente significa. Você vai ver que ela tem muito menos a ver com excesso de técnicas, excesso de cálculos e de complexidade, e tem muito mais a ver com você acessar a simplicidade da astrologia. Ela tá ao seu alcance, porém poucas pessoas acessam ela. Isso é interessante, tá? Tem muito astrólogo profissional aí, astrólogo de renome, que não acessa às vezes a simplicidade da astrologia e o poder que ela tem. O que a maioria das pessoas acessam, inclusive profissionais acessam, muitas das vezes é uma coisa superficial, banal e que não ajuda na vida de ninguém, não transforma profundamente a vida de ninguém. E às vezes se pegar a Beyoncé, por exemplo, para atender ela, pegar ela de frente, não vai saber dar um direcionamento que realmente vai ser relevante na vida dela. Uma coisa é você ficar falando, ah, nossa, porque virgem é isso e aquilo. Sim, ela é virginiana. E eu vou falar pouco sobre isso aqui, você vai até ver, tá? Então, já te adianto que você vai se surpreender com o que tiver aqui. Inclusive, minhas alunas adoram, elas assistem todos esses vídeos e elas ficam chocadas com como elas conseguem aprender astrologia profunda, raiz, lendo o mapa de outras pessoas famosas. Quando eu interpreto para elas, parece que faz muito mais sentido. Então, como sempre nesse quadro, o nosso foco aqui é sempre pegar o mapa de uma pessoa e olhar logo para o eixo nodal. O que é o eixo nodal, Pitanga? Me explica esse negócio. No mapa de todo mundo existe um nodo sul e um nodo norte, e a gente sempre quer ver o nodo norte. É a primeira coisa que eu olho. Sempre que eu vou pegar um mapa, eu fico curiosa para saber qual é o nodo norte dessa pessoa, porque eu quero saber quão alinhada essa pessoa está com o próprio mapa. Então essa é a nossa métrica principal. Caramba, Beyoncé com toda a fama e todo o dinheiro dela, será que ela tá alinhada? Será que ela tá realizando o propósito dela? Ou será que tudo isso que ela já conquistou tá afastando ela do que ela tem que fazer? Então já vou te dar um spoiler do bem. A Beyoncé tá alinhada e os momentos em que ela tá desalinhada ficaram muito claros pra mim depois que eu abri o mapa dela. Isso é muito curioso e é algo que você deve buscar também. Então essa é uma variável que você pouco encontra por aí.
Muita gente fala sobre como, nossa, eu quero ler meu mapa natal, porque quando um astrólogo lê o meu mapa, eu vou entender meu propósito, o que eu tenho que fazer, isso vai me realinhar na minha vida. As pessoas usam esses jargões, mas são palavras vazias, palavras ao vento. Por quê? Porque quando essas mesmas pessoas pegam o mapa de um famoso para interpretar, eles não falam realmente sobre o propósito da pessoa, se a pessoa realmente está seguindo ou não. Porque a maior parte das pessoas não tem clareza sobre o que é isso. Elas falam sobre isso, mas elas não acessam. Então aqui a gente vai acessar de fato. E claro, é do meu interesse que você possa aplicar isso na sua vida imediatamente. Então você vai sair desse vídeo e você vai olhar o seu mapa, vai olhar o mapa de pessoas ao seu redor, pessoas que você pensa assim, caramba, fulano, a vida de fulano não tá legal. O que tá acontecendo que ele não tá seguindo o próprio propósito? Ou então você vai pensar assim, caramba, tem uma pessoa perto de mim que, caraca, eu acho que ela deve estar muito realizada, ela tá fazendo e acontecendo, e tá todo mundo sentindo esse poder dessa pessoa ao redor. Normalmente a pessoa que tá alinhada com o próprio propósito, ela começa, né, a jorrar essa realização para quem tá ao redor. Gera incômodo, gera admiração, gera um monte de afetos. Essa pessoa não passa despercebida, raramente, né? Então é algo que eu quero que você aplique saindo daqui. Assiste esse vídeo até o final que você vai sair com um ouro nas suas mãos. Então, primeira polêmica, já vou chegar aqui esclarecendo, afinal, qual é o ascendente de Beyoncé? Você vai ouvir algumas fontes, a maioria dessas fontes que falam que a Beyoncé tem ascendente em Leão são fontes brasileiras e não tem lastro. Esses dados não fazem sentido e um monte de gente fala que a Beyoncé tem ascendente em Leão aqui no Brasil e provavelmente isso está errado. Lá fora, se você pesquisar na gringa, você vai ver que todo mundo acusa que ela nasceu às 10 da manhã e que por isso ela tem um ascendente em Libra. E, cara, é muito interessante. Vai ver alguém achou, tipo assim, nossa, a Beyoncé, ela é tão diva, tão brilhante, tão exuberante, essa coisa do dourado. Ela tem uma energia dourada, pele dourada, às vezes ela pinta o cabelo dourado também, enfim. E fica essa atmosfera de ouro, de realeza que ela tem. Ok, não caia nessa cilada, tá certo? De deduzir que é por isso que ela tem o ascendente em Leão. Não é. Inclusive, deixaria de explicar várias coisas no mapa dela e daria errado. O ascendente dela realmente é em Libra e o que ela de fato tem em Leão é o nodo norte em Leão. Então já vamos começar aqui. Eu já vou trazer aqui o lápis para você ver junto comigo. Se liga só. Esse aqui é o nodo norte de Beyoncé. Então tá aqui em Leão, tá vendo? Ó? Esse aqui é Leão. Então aqui, além do nodo norte, ela também tem o Marte em Leão em conjunção ao nodo norte. Isso explica ela ter essa vibe de gangster, né? Não à toa eu comecei o vídeo cantando essa música dela, I'm a Diva. E quando ela fala I'm a Diva e fala que a diva é uma espécie de hustler, né? É a versão feminina de um hustler, de um gangster ou algo do tipo. Enfim, essa energia que captam dela de Leão tem muito a ver com o nodo norte dela. Então, quanto mais a gente percebe, olha que legal essa informação, pega isso pra você no seu mapa de outras pessoas, quanto mais você percebe a energia de um signo numa pessoa, e esse signo é onde está o nodo norte dessa pessoa, mais alinhada ela está. Engraçado, eu também tenho o mesmo nodo norte da Beyoncé. Eu sei que é engraçado falar isso, né? Porque quem sou eu? Sou uma anônima, né? Relaxa também, estou em crescimento, tá? Porém, qual não foi a minha surpresa ao perceber que a Beyoncé, assim como eu, também tem nodo norte em Leão na casa 10. Achei muito interessante, me deu uma sensação muito legal, assim, de caramba, tem alguém famoso que realizou muito e que tem esse mesmo propósito, né? Que é um propósito realmente de brilhar na mídia, brilhar na vida pública. Então, quanto mais ela brilha na vida pública, quanto mais ela é reconhecida, melhor pra ela, mais alinhada é pra ela. O que é mais desalinhado com a Beyoncé? É esse nodo sul, é esse nodo sul aqui na casa 4 em Aquário. Talvez você não saiba, mas o nodo sul ele é um eixo com o nodo norte. Então aqui você percebe claramente que o nodo norte tá aqui, nesse ponto, como a gente está vendo, porém o nodo sul está escondido, ele está oculto, mas ele está presente no mapa, ele é sempre diametralmente oposto, né? Então eu traço um diâmetro e aqui do outro lado, no signo oposto, eu sei que vai estar o nodo norte. Então aqui eu sei que está o nodo sul e aqui está o norte. Norte e sul, tá certo? Então esse nodo sul na casa 4 dela, ali em Aquário, o que traz a sensação de que quanto mais ela foca na família, na vida privada e em esconder a vida dela da vida pública, pior. Isso é muito interessante porque o alinhamento dela está justamente na aparição dela, em ela aparecer, em ela se colocar. E você vê que a Beyoncé ela tem um registro forte nela de às vezes querer sumir, de às vezes querer dar uma desaparecida, de querer ser mais reservada em alguns momentos, né? Ela tem isso. E isso é muito interessante, porque não necessariamente é a coisa mais alinhada para ela, só focar na família. Ela até diz, né, que 4 é o número dela da sorte, né? Ela até tem um álbum chamado 4, inclusive porque ela nasceu no dia 4 de setembro. Porém, não só isso,
4 também é a casa 4, é onde está o nodo sul dela. E o nodo sul, ele é esse registro, normalmente de vidas passadas, como a gente lê, né? Tendo como base aí a astrologia kármica, mas nós fomos adiante na astrologia kármica, porque a gente não vai ficar só falando de passado, a gente vai falar, tipo, tá, se foi isso que você fez em outras vidas, o que você tem que fazer agora, de fato, né? E o nodo norte, ele é esse direcionamento. No caso dela, é focar menos na família, focar menos na relação com a mãe e um pouco mais na relação com o pai, porque o pai é essa coisa da 10, que leva a gente pra fora, leva a gente pro mundo e faz a gente sair do casulo, né? Sair de casa e aparecer, fazer o nosso show up. E ninguém melhor que Beyoncé pra fazer um belo de um show up. Inclusive, ela tem esse padrão de se retrair, se esconder, sumir, e do nada ela aparece, faz uma aparição e um lançamento, e pá, e impacta todo mundo, e parece que vai quebrar a internet. Inclusive, recentemente, muito interessante isso, ela fez esse de novo, né? Ela fez esse lançamento, essa antecipação aí de um novo álbum, né? Inclusive, eu adorei o nome, que é Texas Hold'em. E é bem interessante isso, ela tá falando do Texas. Ela é do Texas, né? Ela é de Houston. Ela é texana, tem um sotaque forte, bonito dela, né? E tem a ver com esse nodo sul na 4, essa sensação de enraizamento, de querer voltar para as raízes. Isso é o que motiva ela e que quando ela junta a 4 com a 10, forma esse eixo nodal totalmente erguido, onde ela quer trazer essa bagagem familiar dela, das raízes dela, do contexto que ela veio, para fora, para público. E isso é o que motiva ela, é o que dá propósito a ela. Mas se ela só se fechasse nisso, ela nunca teria se tornado a Beyoncé, quem ela é de fato, essa figura pública tão conhecida. E isso é parte do cumprimento do propósito dela. É por isso que quando ela brilha é uma coisa tão alinhada, é uma coisa que faz sentido para todo mundo que está ao redor, porque é isso que o propósito do Nodo Norte faz. Ele revela para todo mundo que está ao redor que, nossa, isso é alinhado, essa pessoa está alinhada e isso me ilumina. É muito interessante essa relação. Além disso, só confirmando aqui sobre o ascendente da Beyoncé. Gente, reparem, esse ascendente em Libra tem muito a ver com essa característica de diva que ela tem agora num sentido mais diplomático. Não é só no sentido leonino de querer fazer uma bela aparição e brilhar e aquela coisa bem leonina. Ela tem essa energia, porém a base da personalidade da Beyoncé é uma personalidade diplomática, libriana, que busca harmonia, inclusive na própria imagem, na própria aparência. Gente, tem uma coisa aqui que é muito forte. Simplesmente ela tem uma Vênus, tá vendo aqui, ó, uma Vênus cravada no ascendente. É surreal isso aqui. A Beyoncé tem ascendente a 20 graus de Libra, 20 graus e 16 minutos de Libra, e a Vênus dela tá a 20 graus e 13 minutos de Libra. É cravado. Cravado. Então, assim, Vênus fala da beleza, Vênus realmente fala dessa harmonia estética e é uma Vênus domiciliada, porque Vênus está em Libra e Libra é regida também por Vênus, né? Então é um signo que tá recebendo um planeta onde ele faz mais sentido ainda e fica ainda mais poderoso. E no ascendente vai direto pro corpo físico, pra imagem física e pra como ela aparenta, o avatar dela, né? A imagem dela em si. O corpo é beleza pura, é curvilíneo, tem todas as características harmoniosas e especialmente femininas de uma Vênus em Libra. Vale dizer também que ela tem essa Vênus em conjunção com Plutão. E aí, meus amigos, se você não sacou nas letras dela, como a Beyoncé tem um quê meio obsessiva, claro, gente, ela tem essa famigerada lua em escorpião. Todo mundo fala da lua em escorpião da Beyoncé, sobre como ela é jealous, tem uma música dela até que se chama Jealous. Ela é um pouquinho rancorosa, ela tem essa coisa meio amargurada, meio vingativa de escorpião, mexe muito com as emoções isso. Porém, para além disso, olha que interessante, ela tem essa Vênus aqui em conjunção com Plutão. E aqui vai falar do jeito dela de amar, a maneira como ela experimenta a sexualidade, como ela experimenta o amor romântico, é de um jeito um tanto obcecado, obsessivo, compulsório, né? Então ela é maluca pelo Jay-Z, ela é doida mesmo. Se você ver as músicas dela, você vai ver isso. E é uma coisa que pra ela tá muito no corpo físico, essa sensualidade, esse poder, esse magnetismo, tem a ver com esse Plutão na casa 1 também. Gente, tô chocada que eu também tenho Plutão. Também tem Plutão na casa 1. Eu realmente tenho algumas coisas parecidas com a Beyoncé e eu não fazia ideia. Eu não imaginava, mas eu tava doida pra encontrar um famoso que também tivesse o Nodo Norte na casa 10. E aí eu fui ver e não só é na 10, também é em Leão, como eu. Achei muito legal, porque caso vocês não saibam, eu tenho esse desejo, na verdade, pra mim é o cumprimento do meu propósito. Eu ser percebida, reconhecida no grande público. Então, fiquei muito feliz com esse fenômeno e rumo ao propósito, né? Porque tudo que é grandioso começou um dia pequeno, certo? Então, esse canal tá pequeno agora, só que a gente não vai parar, a gente vai continuar. E você que tá assistindo esse vídeo faz parte do cumprimento desse propósito. Mas agora, voltando aqui pro mapa da Beyoncé, realmente essa Vênus em conjunção com Plutão faz todo sentido do mundo. Eu tô lembrando de quando eu ouvia as músicas dela, prestando bastante atenção nas letras. Por exemplo, tinha uma música dela que eu amo, que o clipe é incrível, que é uma estética bem retrô,
que se chama Why Don't You Love Me, né? E ela fala, Why don't you love me, tell me, baby, why don't you love me, when love make me so damn easy to love. Ou seja, ela se faz ser amada, uma coisa meio manipuladora mesmo, né? Do Plutão em conjunção com Vênus. Tipo, eu me faço tão amável, tão perfeita, né? Essa coisa do ascendente em Libra, de querer agradar, de querer ser exatamente aquilo que o outro quer, de mascarar, não exatamente mascarar, mas manipular a própria personalidade pra ser gostada, ser desejada, ser amada, ser querida. Essa Why Don't You Love Me, pra mim, é totalmente essa energia aqui. E eu lembro muito quando eu era adolescente ouvindo essa música, eu falava, meu Deus, a Beyoncé é meio doida, né? E todo mundo tem essa sensação, assim, quando escuta ela. A maneira como ela é obcecada pelo relacionamento dela com o Jay-Z. E toda essa relação que eles têm de uma maneira sexual muito intensa, muito profunda, né? Ela tem umas letras muito sexuais. Se você pegar, por exemplo, Rocket, eu acho que é esse o nome da música. Se você pegar aquela música Rocket, essa música é sexualidade pura, né? Então tem a ver com essa conjunção fortíssima de Plutão e Vênus, que ela traz assim bem forte, bem presente, bem de frente, né? Ela traz essa sensualidade, essa sexualidade, esse magnetismo, tudo bem junto. Outra coisa que eu queria muito olhar no mapa da Beyoncé tem a ver com essas polêmicas dela com relação à traição do Jay-Z. E aí, cara, me veio uma coisa muito forte quando eu fui olhar o mapa, de observar, obviamente, a casa 7, né? Que ela tem a casa 7 aqui em Áries, então já traz esse componente um pouco mais dinâmico pro relacionamento, né? Essa questão do Áries, da conquista, como se o Jay-Z e ela ficassem sempre nessa coisa de gato e rato, um correndo atrás do outro. Disputa de poder tem a ver também com essa conjunção de Vênus e Plutão, né? Essa relação, inclusive, do Júpiter em conjunção com a Vênus aqui também é muito forte. O Júpiter, ele se relaciona aqui com essa Vênus de maneira conjunta. Então traz essa coisa de uma volúpia, principalmente nas curvas exageradas, né? Essa sensualidade exagerada, esse amor exagerado que ela sente, essa devoção. E também essa relação com os prazeres, que é muito forte para ela. E essa obsessão que ela tem de ser muito apaixonada pelo Jay-Z, né? Porém, com essa casa 7 aqui, a gente já tá tratando mais do Jay-Z na vida dela, a aparição dele na vida dela, com relação a essa energia de Áries, né? Então, não tem a ver com o mapa dele diretamente, ele ter alguma coisa em Áries, não tem a ver, pode ser como não pode ser, eu ainda não vi o mapa do Jay-Z. Comenta aqui embaixo se você gostaria de ver também o mapa do Jay-Z sobre essa polêmica que eu vou trazer agora. Porém, só pelo mapa da Beyoncé eu consigo rastrear esse relacionamento. Por que ela sofreu tanto? Porque tem a ver com a narrativa dela. Ou seja, tem a ver com como a Beyoncé experimentou e vivenciou esse relacionamento e esse sofrimento todo com relação às traições que aconteceram, mas não só, né? Sofrimentos nessa relação. Então aqui o que a gente observa é principalmente o regente dessa casa 7, uma vez que essa casa 7 está vazia. Você está vendo aqui, ó, não tem nenhum planeta aqui, tá tudo vazio em Áries, ela não tem nenhum planeta no signo de Áries. Porém, o regente desse signo, Áries, é justamente o Marte. E é interessantíssimo, né, que o Marte está em conjunção ao Nodo Norte. Uma das coisas que mais fez a carreira da Beyoncé explodir foi o relacionamento dela com o Jay-Z, né? Então, por exemplo, Crazy in Love, já começa aí, né? Mas não só, esse casamento, essa união, que é um tema de casa 7, né? Casamento, sociedade, união, parceria, para ela vai diretamente associada à carreira. A casa 7, o regente da 7, que é dos relacionamentos, vai para a casa 10, que é o regente da carreira e do grande público. Então, é uma parceria que criou meio que um empreendimento, né? Inclusive, hoje eles são um casal fortíssimo. Fazem comerciais para marcas de joia, caríssimas, enfim, eles são um casal ícone. Só isso já está escrito no desígnio astral dela. Mas é interessantíssimo como esse relacionamento é algo que alinha ela na carreira dela e ajuda ela no cumprimento do propósito dela. É como se eles fossem tipo uma força da natureza, né? Então, esse relacionamento dela com o Jay-Z foi o que fez ela estourar, muito pelo nível de associação que ela teve ali, porque era alinhado com ela. Não é como se fosse, tipo, ela, de certa forma, se aproveitando da imagem dele. Pelo contrário, Beyoncé é uma imagem muito mais forte do que a do Jay-Z. Só que foi essa parceria com ele que fez ela se alinhar na carreira dela, no propósito dela. Isso é uma coisa marcante para ela. A Beyoncé não teria se tornado quem ela se tornou se não fosse um casamento forte que já estivesse no grande público e que ajudasse a imagem dela a se construir ainda mais, inclusive superando ele em termos de fama, de imagem, de branding, de tudo. Ainda que o Jay-Z seja muito foda, a Beyoncé foi lá, usou disso como aporte para ser ainda mais. E aí esse Marte em conjunção com o Nodo Norte ali na 10 é essa presença, né? Essa energia masculina que ela impõe de ir lá, focar na carreira, trazer o dela, fazer o dela,
focar muito em fazer o melhor dela mesma, assim, ela bota muita energia de trabalho, né? Marte é trabalho. Tanto que Marte, ele é um planeta que ele naturalmente tem associação com a casa 6, né? Não é no mapa dela isso, tô falando simbolicamente mesmo, que é uma casa que fala de trabalho, de serviço. Não é só o fato dela ser virginiana, como muitos falam, né? Ah, a Beyoncé, ela tem Sol em Virgem, então por isso ela trabalha muito. Cara, ela tem um Marte, em conjunção com o nodo norte dela, então isso torna ela muito focada em dar 100% da energia dela em tudo, botar muita energia em tudo, essa energia masculina de dedicação, de expansão, de aparecer, de fazer acontecer, fazer o que ninguém fez, uma energia muito forte, tá certo? Até interessante que semana passada a gente leu o mapa do Elon Musk aqui também, no episódio 2 do Astro de Van, e ele também tem esse padrão de ter um nodo norte em conjunção com o Marte. E por isso eles dois serem muito pioneiros no que eles fazem, né? De colocar essa energia toda no propósito deles trabalharem incessantemente. Mesmo sendo em signos diferentes, tem essa coisa de, pra ir em direção ao próprio propósito, quem tem Marte em conjunção no do Norte tem que colocar muita energia, trabalhar muito, jogar tudo. E é lindo o que sai depois, é impressionante, né? Então, se você já viu algum documentário da Beyoncé, por exemplo, do backstage dela, né? Dos bastidores do trabalho dela, dos shows dela, das performances dela, você vai ver como ela é hardworking, né? Ela realmente trabalha duro. E ela escreve músicas sobre isso também, né? Sobre como ela coloca a energia dela toda e ela vai, e ela foca e ela acontece. Então tem uma energia aqui de alta performance na carreira. Agora, eu tenho que ser sincera com você, e esse é um tema delicado. Algo que me encuca muito é esse lance da traição do Jay-Z com relação a Beyoncé. Primeiro, né, virou um fato público, todo mundo ficou sabendo, isso tem total sentido com o mapa dela, como eu te falei. Ter a casa do relacionamento, né, ter o planeta regendo o relacionamento dela na casa 10, já é algo que evidencia a relação dela em termos de conotação pública. Então as pessoas ficarem sabendo sobre esse relacionamento, tudo que acontece. Só que, para além disso, tem o fato de que esse Marte aqui tá quadrando o Plutão. Então Plutão em quadratura com o Marte tem um aspecto um pouco abusivo, tá certo? Então aqui, cara, é bem complicado a relação que o Jay-Z representa para ela em termos públicos e como isso afeta ela, a pessoa Beyoncé. Então aqui tem muito a ver com a autoimagem da Beyoncé, como que ela se entende, como que ela se percebe, quão bem ela tá com a própria imagem, com o próprio corpo. Pode parecer meio absurdo porque é a Beyoncé, mas isso é algo que vai afetar diretamente o relacionamento, né? Principalmente em termos de manipulação. Será que ela tá tendo uma personalidade muito manipuladora e isso acaba afastando o relacionamento? Também uma outra coisa que tem que ser avaliada e que pra mim foi a mais forte, que me pareceu ser um indício de traição que poderia gerar um desconforto ali na relação, um desalinhar na relação. É muito difícil para Beyoncé sustentar a relação com Jay-Z se ela não estiver alinhada com o próprio propósito, por causa dessa configuração aqui que eu mostrei para vocês. E uma coisa que a gente sempre vai sofrer, sempre, todo ser humano sofre, é uma certa dificuldade de sustentar mesmo esse eixo nodal. Então, como ela tem o nodo norte na 10, que fala da carreira, e o nodo sul dela na casa 4, ou seja, a família, a vida privada, ser uma dona de casa, é algo que ancora ela, que desalinha ela, desconecta ela do propósito dela. Tem que ver como é que ficou essa relação depois de ter filhos, depois de se tornar mãe. São temas ali da casa 4 que o nodo sul arrasta ela para isso, né? Então esse aqui seria o nodo norte, lá em cima, né? E esse aqui é o nodo sul. Então esse nodo sul que tá escondidinho aqui, ele tá trazendo o seguinte: será que a Beyoncé ficou tão focada na carreira assim? Será que ela ficou tão alinhada com o propósito dela a ponto dessa relação continuar alinhada, dela se sustentar? É um desafio, gente, cumprir o próprio propósito. É outra coisa da qual a gente não consegue fugir, a menos que a gente cumpra. Então, até pra gente ganhar uma certa liberdade com relação ao nosso propósito, de não ter que ficar presa em cumpri-lo, a gente primeiro tem que cumprir ele totalmente, se é que isso é possível, né? É só uma especulação se é realmente possível se libertar disso completamente, porque o propósito ele é algo que realmente motiva a gente, dá sentido pra nossa vida. E se a gente sustenta esse nível de liberdade de não precisar mais cumprir o propósito. Então, assim, se o Jay-Z apareceu na vida dela pra ela cumprir o propósito dela, se ela não tá cumprindo o propósito, pra que ela precisa do Jay-Z na vida dela? É isso que o mapa dela tá dizendo. Não sou eu que tô dizendo, não. Inclusive, essa configuração no meu mapa é totalmente o oposto. Olha que engraçado. O relacionamento pra mim é na casa 4. Então ele vem como uma base pra mim e que pode me ajudar a ir pra minha carreira, mas não é condicional. A coisa mais fácil do mundo pra mim é me relacionar. E tudo mais pode me levar e me ajudar a ir pra carreira. Mas no caso dela, não. É tipo assim, primeiro ela cumpre o propósito dela e o relacionamento ajuda ela a sustentar essa posição.
Então, assim, ela não pode se dar o luxo de deixar aposentar a Beyoncé. Você vê, a mulher não para de trabalhar. Porque é alinhado para ela, entendeu? E é difícil para ela sustentar a relação de uma maneira alinhada, que faz sentido, se ela não sustentar a posição pública que ela tem, esse status que ela tem, de ser a Beyoncé. Isso tem a ver com a imagem dela, por isso que é uma relação abusiva. Antes de ser abusiva com o Jay-Z, de verdade, é abusiva com ela mesma, né? De ela conseguir sustentar uma imagem, uma autoimagem saudável. Então, assim, é um desafio, eu diria que é um padrão complicado. De verdade, assim, olhando assim, até me assusta um pouco, porque eu fico pensando, como que faz pra dar conta de um negócio desse? Mas você vê, a Beyoncé, ela movimenta muita energia. São milhões de pessoas, ela tem mais de 200 milhões de seguidores no Instagram. Então, dá pra imaginar que uma pessoa como ela, do porte dela, teria um propósito um pouco puxado. Não é fácil, eu diria que não é fácil ter que sustentar isso aqui o tempo todo. Eu sinto empatia por ela, tendo um eixo nodal parecido com o dela, né, nos mesmos signos, inclusive. Às vezes eu também não dou conta de ficar aqui o tempo todo aparecendo. Então é algo a se pensar. Muita empatia pela Beyoncé. Então tem esse lado, né, gente, na relação dela com o Jay-Z, se ela não colocar, né, assim, a pressão, se ela não colocar essa pressão que o Marty tá exigindo, o Jay-Z faz ela de gato e sapato. E aí ela tem que mostrar que veio. E aí ela faz do limão uma limonada, né? Tanto é que o álbum Lemonade é uma narrativa toda em torno de como ela lidou com a traição, de como ela superou. E aí virou aquela projeção toda, foi um estouro pra ela, foi algo que ela se superou, deu a volta por cima. É bem característico da narrativa do Marty, essa coisa de se superar, de se colocar essa energia toda. Lembrando que o Marty também rege Escorpião, então aqui essa lua dela em Escorpião é regida por esse Marte, então ela colocar essas angústias, toda essa mágoa, como aquilo tudo afetou ela emocionalmente, trazer essa energia feminina e colocar ela de maneira masculina no mundo, tá? Então, essa coisa da projeção, de não se ocultar, não se omitir, não se esconder, colocar pra fora tudo que ela viveu, expor muito da relação, ela expôs tudo, né, gente? Foi um escândalo, vamos combinar. Tudo isso tem muito a ver com o mapa dela e ainda bem que ela fez isso. Além disso, essa lua aqui em Escorpião na casa 2, junto com esse Urano e essa Lilith, tem a ver com as questões dela de autoestima. Então é algo que ela tem que estar sempre atenta, porque essa autoestima dela leva ela justamente a essa projeção na carreira, é o que sustenta de fato, tá? Então a 2, o regente da 2 vai também para 10. Outra coisa que sustenta é que o regente de Escorpião também é o Plutão. Então aqui vai para casa 1. Indo para casa 1 é relação com o corpo físico. Então, por exemplo, depois dos filhos, o corpo dela mudou. Como que ela lidou com essa nova autoimagem que ela teve que reconstruir, teve que refazer das cinzas, né? Essa coisa da fênix plutoniana. E, de certa forma, ressignificar a relação dela com o corpo dela, com a idade dela, com o momento de vida que ela tá. Não deve ter sido fácil também. São coisas que mexem com a autoestima e que afetam a relação, porque, de novo, volta pro Marte lá, que é o regente da casa 7. Então, são crises, assim, que eu acompanhei e que faz sentido quando eu olho pro mapa da Beyoncé. Ah, claro, caso você esteja se perguntando, né? Nossa, a Beyoncé tem muito dinheiro, tem isso no mapa dela? Cara, tem. Ela é realmente muito rica, né? Se eu não me engano, ela é bilionária, tá? Bilionária em dólar, né? Só bilionária em real, não. Então, assim, ela tem esse sol aqui na casa 11. Sol fala da riqueza, fala dos privilégios, fala dessa sensação de nobreza, de fazer parte de uma elite, né? Burguesia, enfim. Todas essas vantagens, esses privilégios de ter muito dinheiro, de empreendimentos, né? De empresas mesmo. E de fãs também, de ter muitas pessoas gostando de você, de ter um fã-clube muito forte, né? Ela é rainha do fã-clube dela, né? Ela é Queen Bee. Então é a rainha, abelha rainha, né, que abre espaço, inclusive, para outras famosas, para outras irmãs, colegas, né? E aí, nesse sentido, a gente tem a roda da fortuna na casa 3, tá? Então, na 11 a gente tem essa relação com grandes fortunas, com um grande fã-clube, com essa aparição que ela tem de rainha diante do público, das pessoas, da sociedade de uma maneira geral, que é a casa 11, né? Como que as pessoas de uma maneira geral enxergam ela. Tem esse sol aqui na casa 11 em Virgem, né? Que é bem marcante. Mas essa relação que ela tem de Queen Bee também tem muito a ver com essa roda da fortuna na casa 3, porque a casa 3 é a casa da irmandade, da fraternidade. Então ela é vista como abelha rainha, né? Queen Bee, também porque ela patrocina, de certa forma, outras artistas, outras cantoras. Tem essa coisa fraterna de não competição. Ela é competitiva com ela mesma, né? Essa capacidade do Marte ali com o Nodo Norte em Leão, de focar só em ser o melhor que ela pode ser, em alta performance, em sempre se superar. Mas com relação a outras mulheres, não tem essa competitividade toda, pelo contrário, né? Tem essa relação até do Netuno aqui, em conjunção com a roda da fortuna, que torna ela com uma noção estendida de irmandade, de fraternidade, de querer ajudar todo mundo, de querer que todo mundo cresça junto.
e trazer as meninas pra perto dela. Taylor Swift, a Chloe Hale, né? Várias pessoas assim do meio que ela já ajudou. A própria irmã dela também é cantora, muito interessante isso, como ela conseguiu beneficiar a irmã também com o próprio sucesso. Olha que interessante, né? Então ela tem o Nodo Norte aqui na 10, ela mesma se projeta, e aí as irmãs, a irmã dela na verdade, né, uma só, que é a Solange, né, que também é uma artista maravilhosa, eu amo a Solange, e ela é bem diferente da irmã, né? Também tem esse aspecto aqui de conseguir espalhar essa benesse, conseguir beneficiar outras pessoas com isso. Até é interessante, né, que com essa roda da fortuna na casa 3, que fala de fofoca, até as fofocas reinam a favor da Beyoncé. Então todas as fofocas que compartilharam sobre o relacionamento dela, enfim, fizeram com que a imagem dela fosse cada vez mais projetada e ela se beneficiou disso e surfou na crista da onda todo esse processo de fofoca com o nome dela, de mídia, enfim. Então é isso, se eu tivesse que pegar o mapa da Beyoncé pra ler, eu ia falar pra ela ficar muito atenta a questões de autoimagem, de autoestima, questões de autoabuso, né, de ser muito rígida consigo mesma também, de ultrapassar o próprio limite do próprio corpo físico e às vezes fazer isso de forma compulsória e também ficar atenta com esse relacionamento dela, porque ela vai perceber que o que faz o Jay-Z estar com ela tem a ver com quem ela é na carreira dela e não com a beleza física dela só, não tem a ver só com essa compulsão, essa obsessão que ela tem com a própria imagem, não precisa disso. Eu sei que o Plutão tá aqui pra falar disso, até de uma maneira importante. Se tá no mapa, não é pra ser ruim, tá certo? É bom que ela tenha esse cuidado e sinta que ela tem um poder de mudar a imagem dela e de ressignificar como ela se enxerga e se vê e se coloca no mundo, no corpo físico. Porém, é entender que esse autoabuso que ela faz com o corpo dela não é o que dignifica ela. Justamente o propósito dela não é ser a mulher mais bonita, sex symbol, mulher troféu. É o fato de que ela é foda. E o Jay-Z admira ela e tá num casamento com ela porque ela também é foda. Porque ele enxerga ela como uma igual. Ou até superior, né? Pode ser o tesão deles, inclusive, né? O fato de que ela é a Beyoncé, quem ela é. E não essa relação toda com o corpo. Essa quadratura aqui me marcou muito, assim. Me fez perceber que é um pouco abusiva essa leitura que ela talvez faça, né? Então, de querer ser muito perfeita, ela fala, ela narra isso tudo nas músicas dela. Então, eu acho que eu iria por esse caminho, assim, do autocuidado e de focar em fazer o melhor trabalho que ela pode fazer. Que claramente é uma coisa que faz muito bem pra ela e que faz muito bem pra todo mundo que também se beneficia do trabalho dela. Isso que é a beleza de ela estar cumprindo o próprio propósito. Achei lindo essa configuração, achei lindo perceber isso. Inclusive, o Nodo Norte dela, por estar em Leão, leva para esse Sol aqui, porque o Sol rege Leão. Então aqui, com esse Sol na 11, né, o fato de que ela foca em fazer muito dinheiro, em ser muito rica, e tudo isso tem a ver com ser fruto do trabalho dela, né? É algo que alinha muito ela querer isso, tá tudo certo, né? Com esse Sol na 11 tá mais do que certo. Também as amizades que ela faz, o trabalho em equipe, o fato de que ela tem projetos grandiosos que abarcam um monte de gente, e ela é bem seletiva, né? O Solzinho em Virgem na 11. Ela é bem seletiva com relação às pessoas com quem ela trabalha, de ter uma equipe foda, de ter uma equipe de pessoas que são de excelência. Então esse rigor, esse filtrar virginiano de ter dançarinas excelentes, ter pessoas excelentes perto dela, tudo isso é muito legal. Tem até a ver com o fato dela ser multi-skill, dela ter muitas habilidades, ela dança, ela canta, ela é empresária, ela é o treco todo, né? E aqui tem a ver com essa roda da fortuna na casa 3 também, o fato de que ela aprende que ela é multitalentosa, multi-habilidosa, tem a ver com esse processo da 3, né, de um rápido aprendizado, de ter várias habilidades, né, e de estar sempre aprendendo com elas e melhorando. Então, uma recompensa dármica que ela ganha, que também é muito bacana. Então é isso, compartilhe esse vídeo se você quiser que outras pessoas também tenham esse nível de clareza sobre o que de fato significa analisar o mapa de uma pessoa, o que de fato é legal a gente saber. Poxa, a Beyoncé é uma pessoa que ela tá alinhada, tem seus percalços, tem suas dificuldades. Às vezes, quando ela sai da rota, algumas coisas ficam mais difíceis, a gente observa isso. Mas a gente também tem que saber qual o caminho de volta pro nosso propósito, pra gente seguir retilíneo, seguir uniforme, seguir bonitinho na vida, acelerando, fazendo o que tem que fazer e recolhendo as recompensas disso. Então, assim, muitas das recompensas que a Beyoncé tem com essa roda da fortuna, talvez sejam de fórum mais íntimo, talvez a gente não tenha total clareza do que é que ela recolhe quando ela vai em direção ao propósito dela. Mas é legal você saber que na sua vida tem uma recompensa para você seguir o seu propósito. E a recompensa é sempre a roda da fortuna. Então, para ela pode ser, por exemplo, uma relação melhor com a irmã dela. É uma das coisas a se pensar, tá bom? A cada 3 ela fala dessa irmandade, dessa fraternidade, então, de ela ter os iguais dela, né? Iguais a ela.
ali se sentir muito amparada nesse meio. Então é isso, comenta aqui embaixo o que mais que você reparou no mapa da Beyoncé que eu não comentei, porque tem muita coisa pra comentar, óbvio que eu não comentei tudo, mas eu quero que você comente aqui embaixo algo que você reparou, que te chamou a atenção e que você acha que eu devia ter falado que eu não percebi ou não falei aqui por algum motivo, tá certo? Comenta aqui embaixo que eu quero te ouvir e compartilha, porque essa mensagem precisa chegar em mais pessoas. Você viu, né? Tem o Nodo Norte igual da Beyoncé. Claro que todo o mapa é uma configuração específica, mas isso significa que o meu propósito também tem a ver com chegar em mais pessoas. E eu quero muito isso. Então, compartilha esse vídeo, vamos crescer esse canal, vamos crescer esse propósito aqui de você se tornar cada vez mais uma astróloga de alto nível. Você e os seus. Então, compartilha para essa mensagem chegar em outras pessoas. Beijo e até a próxima.